Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos estejam bem em comunhão com o Senhor, que a palavra de Deus possa encontrar lugar no seu coração. Nós estamos, pelo menos, pretendendo hoje ser o último culto online, ou seja, uma mensagem, uma pregação online. Tivemos a nossa BD pela manhã, mas na próxima quarta-feira nós iniciaremos com as nossas atividades, os nossos cultos presenciais. Muitas igrejas já estão fazendo seus cultos presenciais com um número reduzido de pessoas, mas como na nossa congregação nós somos poucos, então nós podemos realmente todos participar dos nossos cultos, tendo as nossas precauções, como distanciamento, como uso de máscaras, lavar as mãos, usar o álcool gel, tendo todos os cuidados necessários, porque realmente a pandemia continua e vai continuar por um bom tempo. Acredito que esse vírus também ele não vai desaparecer assim. Nós temos a H1N1, que no início também foi uma um tipo de gripe assim que de certa forma trouxe preocupação, mas nós nos acostumamos, né, com esse problema. Claro que o coronavírus é pior, né, tem trazido muito mais prejuízo às famílias, muitas pessoas têm partido, por isso nós não devemos desprezá-lo, mas tomar as nossas precauções. Mas graças a Deus que a gente vai poder voltar. Eu mesmo estou ansioso, no bom sentido, né, para voltar, para estar com os irmãos. Sinto muita falta de estar nos cultos presenciais. Estou cansado assim de estar em casa e estar falando com os irmãos através da internet. Mas dou graças a Deus porque nós temos a internet, nós temos esses meios que nos ajudam a manter algum contato e também de proclamar o Evangelho, para os irmãos, para também ouvir um pouco a palavra de Deus. Isso é muito bom. Então, eu sou grato a Deus. Nós somos privilegiados em muitas coisas nos dias de hoje. Então, agradeça a Deus por sua vida, agradeça a Deus pela tecnologia, agradeça a Deus realmente por ainda ter contato com a sua palavra. Todo mundo tem sua Bíblia, pode ler a sua Bíblia nos seus lares. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Reis, Segunda Reis, o capítulo 4. Nós vamos ler a história de uma certa mulher no tempo de Eliseu, o milagre que Eliseu fez na vida desta mulher. Então, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, que nos diz o seguinte: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em sua casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma dela. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te dar graças mais uma vez, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças pela oportunidade que tivemos durante todos estes meses de falar do teu evangelho através da internet. Te agradecemos porque tu és o nosso Deus grandioso, apesar destes momentos difíceis, mas sabemos que tu estás conosco, nos protegendo, nos guardando. Que tu sejas com a tua igreja também protegendo-a sempre. Nós queremos te agradecer e te pedir no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nós encontramos aqui a história de um profeta, um dos grandes profetas que nós encontramos no Antigo Testamento. Nós tivemos Moisés, né, que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical.
Nós temos também Elias, o grande Elias, e nós temos também o personagem Eliseu. Aqui ele está fazendo um milagre. Nos conta o texto que um homem que era discípulo dos profetas, seguia os profetas, ajudava no ministério de profetas. Ele faleceu, ele morreu. Então deixou uma mulher com os seus filhos. E ela foi ao profeta e disse: olha, meu marido, ele devia a alguém. E então, essa pessoa a quem ele devia, que é chamada de credor, né? Ou a pessoa era credora, a quem a mulher, a quem o marido devia, então veio a mulher querendo levar os seus filhos como escravos, para que a dívida fosse paga com o serviço deles. Então isso era muito comum, até às vezes as mulheres também iam, não é, como escravas para pagar uma dívida. Naquele tempo, isso era normal, a escravidão realmente era normal. Ela acontecia muitas vezes por conta de dívidas ou através das guerras. Os povos vencidos, eles eram escravizados. E nós vemos aqui um caso de um homem que devia, morreu e deixou a dívida para a família. E esta mulher estava numa situação difícil, mas nós entendemos que ela era temente a Deus. Primeiro porque ela procurou quem devia, que era o profeta de Deus. Certamente ela reconhecia que existia um Deus verdadeiro, o Deus do seu marido, a quem ele servia, e ela procurou então um profeta como sendo um homem de Deus. E uma das coisas que nós encontramos nesta narrativa de interessante é que Eliseu então vai para a mulher e diz: o que você tem em casa? Ele disse: eu gostaria de ajudá-la, mas o que você tem em casa? Isso nos chama realmente a atenção, porque todos nós passamos por momentos difíceis. E muitas vezes as nossas orações são recheadas de pedidos. Nós estamos com algumas necessidades, seja de saúde, seja financeira, seja um problema familiar qualquer, seja um problema no emprego, não sei. Todos nós temos problemas e, como já costumo falar para os irmãos, os problemas eles acontecem frequentemente. Quando nós vencemos uma dificuldade, sabemos que virá uma outra. Não podemos determinar quando, mas sabemos que é normal, isso faz parte da nossa vida. E às vezes já até eu estremeço em só pensar que terei que enfrentar outros momentos difíceis. E eu tenho passado por alguns momentos difíceis, não só com relação à saúde, mas os irmãos têm acompanhado. E muitas vezes, nós que cremos realmente no nosso Deus, nós então baixamos as nossas faces, ajoelhamos muitas vezes e suplicamos a Deus a sua ajuda. E foi isso que a mulher fez através do profeta, suplicando realmente a ajuda de Deus. E o profeta então pergunta: o que é que você tem em casa? É uma pergunta que de fato Deus faz a você. Você já chegou para Deus pedindo alguma coisa? Já pediu a Deus algum socorro? Certamente Deus tem feito essa pergunta a você: o que é que você tem em casa? Nós lemos o texto e vimos que o profeta multiplicou o que ela tinha em casa, que era apenas uma vasilha de azeite. Isso há um simbolismo, acredito, grandioso, que a gente vai ver mais adiante. Mas a pergunta primeira que nós fazemos para você é o seguinte: o que é que você tem em casa? Você quer a bênção de Deus? Você quer a proteção de Deus? Você quer a interferência de Deus no seu problema, na sua dificuldade? Mas o que é que você tem guardado em casa? O que é que você tem construído no seu lar? É isso que o texto e que a experiência dessa mulher com Eliseu nos leva a pensar. A mulher disse: eu só tenho uma vasilha de azeite.
Muito pouco. Ela disse para o profeta: olha, eu tenho um pouco de azeite, somente isso, e não tenho mais nada. Mas para Deus, não importa a quantidade tanto, mas a qualidade do que você tem. O que você tem construído realmente no seu lar. O azeite, na palavra de Deus, ele muitas vezes assume o significado do Espírito Santo. Nós poderíamos aqui citar vários textos do azeite como sendo uma representação do Espírito Santo. Os sacerdotes, eles eram ungidos com azeite. Nós vemos uma parábola de Jesus que falou realmente daquelas donzelas que estavam com azeite, e algumas faltaram azeite. É interessante, o azeite ele aparece muitas vezes no texto sagrado e com realmente um simbolismo do Espírito Santo. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nós vamos encontrar o fruto do Espírito Santo. Ou seja, o que é que o Espírito Santo ele produz? O que é que vem dele? Diz o texto de Paulo que o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na realidade, não é só isso. Tudo aquilo em que há virtude, nós poderíamos incluir neste texto de Paulo. Outras coisas, como a esperança. Nós temos aqui fidelidade, mas outras versões nós poderemos encontrar fé. Nós poderíamos aqui colocar realmente outras virtudes, incluir no versículo 22 aqui de Gálatas, capítulo 5. E uma coisa que a gente pergunta é o seguinte: o que você tem cultivado no seu lar? O que é que você tem? Será que você tem a esperança? Será que você tem a paz? Você cultiva isso no lar? Será que tem um pouquinho, pelo menos? Quando a gente pensa em sertão, em sertanejo, a gente se lembra da esperança. Porque em um local em que realmente raramente chove, é interessante quando nós vemos o sertanejo plantando sem uma gota de chuva, na esperança de que venha chover. Nós tivemos um ano muito chuvoso, mas não é algo normal aqui para a nossa região. A esperança é esse sentimento que nós alimentamos de fé, a esperança de que algo vai acontecer. É realmente algo que nós precisamos ter em nossas vidas. Alguém sem esperança é sem vida. Interessante que tem também aquele besouro, né, que nós chamamos de esperança. Interessante que tem aquelas ideias de interior, não é, de comunidade interior, né, quando via a esperança, então já alimentava algum sentimento mais virtuoso, como se algo realmente fosse acontecer, algo de bom fosse acontecer. Mas são crendices, são coisas que às vezes as pessoas passam de geração para geração, mas a esperança realmente ela é necessária. Quem crê, espera. Se você crê na palavra de Deus, você espera a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto alimenta a sua alma, alimenta o seu espírito, dá força para você continuar a viver, dá força para você fazer a obra de Deus, para você pregar o Evangelho. Você alimenta a esperança, você alimenta a fé dentro do seu lar. Será que existe isso no seu lar? Outra coisa que você precisa cultivar é a paz realmente no lar. Paz, eu posso entender este termo como sendo algo interior, uma sensação interior de conforto, de segurança, de controle dos pensamentos. Uma
forma também de a gente entender o que seria paz seria comparar este termo com preocupação. Jesus diz: não estejais ansiosos ou preocupados com coisa alguma. A preocupação, a ansiedade, ela está caracterizada por uma repetição de pensamentos, de ideias. Quando você se preocupa com alguma coisa, essa coisa, ela o perturba, ela recorre, ou seja, são pensamentos recorrentes. A ansiedade também tem uma relação com o medo, ou seja, você fica pensando várias vezes durante o dia acerca do mesmo assunto, ou seja, você não tem tranquilidade, não há segurança. Você entendendo o que não é paz, você vai entender o que é paz. Paz realmente é essa tranquilidade de mente. É um descanso que você tem na sua mente. Quando você realmente entrega todas as coisas a Deus, e realmente você não fica com os pensamentos recorrentes na sua mente, não é? Não fica vindo e não é? Voltando, vem novamente e você não consegue se livrar deles. Hoje, certa vez eu li um livro de Augusto Cury, ele falou sobre o pensamento acelerado, ou seja, pensar demais. Pensar demais tira a paz. A paz precisa realmente ser cultivada no lar. A paz precisa dominar realmente as mentes daqueles que estão no lar. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, nós passamos a conhecer o que é ter paz. As nossas mentes não são perturbadas. O sono, ele vem, como o salmista Davi, ele falou, você se deita e você dorme. Se não é um problema fisiológico, um problema de saúde física mesmo, então é, na realidade, um problema emocional. É um problema de falta de fé, falta de confiança, falta de conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus me faz ter certezas do poder de Deus sobre a minha vida, e isso me dá descanso. Então, nós precisamos cultivar a paz e ensinar a paz realmente dentro dos nossos lares. Nós precisamos realmente cultivar a benignidade, a misericórdia, a compaixão. Tudo isso nós encontramos aqui como fruto do Espírito Santo. E o profeta perguntou, e Deus perguntou: o que é que você tem no seu lar? O que é que você guarda no seu lar? Nós falamos sobre a multiplicação dos pães. Jesus poderia ter feito aparecer pães? Poderia, mas ele realmente perguntou: quantos pães vocês têm aí? Quantos peixes você tem aí? E Jesus multiplicou o que tinha. Nós precisamos ter alguma coisa para que Deus possa multiplicar. Não porque Ele não possa nos dar do nada, porque até Deus criou todas as coisas do nada. Mas Deus quer que eu tenha o mínimo para que Ele possa agir na nossa vida. Se você realmente não tem um mínimo de Deus, o mínimo do Espírito Santo, se você não está ligado a Deus, Deus vai ser impedido de agir na sua vida. Não adianta pedir. Não adianta. A sua oração não vai passar do teto. Não vai. Nós entendemos que pelo texto que nós lemos aqui, pela experiência desta mulher com o profeta Eliseu, havia necessidade dela ter alguma coisa guardada. Ela tinha muito pouco, era apenas uma vasilha de azeite. Mas o produto que ela tinha era de muita qualidade. Representado pelo azeite, não é? Esse produto era o azeite representando, simbolizando o Espírito Santo. Nós não temos azeite, até tenho aqui em casa, a gente usa, mas não é isso que o texto sagrado quer dizer.
que nós precisamos ter verdadeiramente são as qualidades, são as virtudes que advêm do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo. É o amor. Para mim, o amor, ele sintetiza todas as virtudes de Deus. Nós precisamos realmente ter. Não precisamos ter demais. Bom seria. Muito bom seria. E lá nos céus, com certeza, será uma fartura muito grande das virtudes de Deus em nossas vidas. Mas se você tiver um pouquinho, já é suficiente para Deus agir na sua vida. E Deus quer dar e multiplicar para nós termos em abundância. Aquela mulher realmente entregou, né? Na realidade, ela falou para o profeta que tinha, ele disse, vai para sua casa, tranca as portas, recolhe vasilhas, vai para os vizinhos, pede vasilhas, quantas você puder, e diz que seus filhos saíram apanhando as vasilhas, juntando as vasilhas nas casas, até quando não houve mais vasilhas para serem emprestadas. E então Deus fez um milagre na vida dela. E foi tanto azeite. O azeite não parava de jorrar. Que milagre! Já pensou se Deus não parar de jorrar também os frutos do Espírito Santo na sua vida, as bênçãos na sua vida? Se você primeiro confiar em Deus, buscar quem deve, que é o próprio Deus, no caso aqui representado pela pessoa do profeta, do porta-voz de Deus. Será muito comum no Antigo Testamento ter um intermediário, muito embora não fosse exclusivamente isto, mas era algo normal, até incentivado, estimulado pela religião judaica, na pessoa dos sacerdotes. Então ela buscou a Deus através do profeta. Se você realmente crer em Deus, se você buscar em sinceridade, porque você crê que Deus tem a solução para a sua vida, e você tiver alguma coisa na sua casa com relação às virtudes de Deus, certamente Deus vai multiplicar suas bênçãos, vai multiplicar realmente as virtudes do Espírito Santo, vai dar paz, multiplicar a paz na sua vida, multiplicar misericórdia, compaixão na sua vida, multiplicar a esperança na sua vida, multiplicar o amor na sua vida. Você se sentirá cheio, com a sua mente tranquila, sossegada, tendo forças para enfrentar as situações adversas que nós temos nesta vida. No final da história, ela então falou para o homem de Deus, olha, aconteceu assim e assim. Muito azeite. Não parava de jorrar. E então o profeta Eliseu chega para a mulher e diz bem assim, vai, agora você vende o azeite e você então será livre da sua dívida e vive então do resto. O resto que sobrou certamente foi suficiente para que ela vivesse com seus filhos. Que coisa maravilhosa! Vende. O Espírito Santo também foi dado para cada um de nós. Não para que nós o tenhamos sem compartilhar com os outros, não. As virtudes do Espírito Santo, elas precisam ser compartilhadas com o mundo. Nós precisamos que a bondade, a misericórdia, a compaixão, a esperança, a paz e o amor possa também ser tudo isso repartido com aqueles que estão ao nosso redor. Vai e compartilha com aqueles que realmente precisam. Precisamos compreender verdadeiramente que sem nada em casa será impossível Deus agir, o poder de Deus agir no meio de nós. Então, a lição que nós tiramos
hoje e gostaríamos que você compreendesse que é uma pergunta simples que Deus faz para você. O que é que você tem em casa? O que é que você tem guardado? O que é que você tem construído? Eu quero abençoá-lo. Eu quero que minhas virtudes e o meu poder seja abundante na sua vida. Mas eu quero alguma coisa para que eu possa multiplicar. Não porque ele não possa fazer tudo do nada, como nós já falamos, mas porque ele quer usar o que você tem. É a regra de Deus. Se você não tiver, será impossível Deus agir. Não por falta de poder, mas porque assim Deus estabeleceu. Então que Deus abra os seus olhos para que você cultive aquilo que é de mais precioso, que é o azeite de Deus, o Espírito Santo. Que realmente ele esteja na sua vida, que as suas virtudes estejam no seu lar. E que realmente a experiência dessa mulher inspira você a também ser igualmente abençoado por Deus. Que Deus abençoe a sua vida.